A expiação jamais será repetida e a teologia de Ellen White. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos falando de um dos apêndices do livro Questões sobre Doutrina, especialmente o último deles, onde traz ali várias citações de Ellen White a respeito do interessante e polêmico tema da expiação. E aí Ellen White escreve o seguinte: a morte de Cristo na cruz assegurou a destruição daquele que tem o poder da morte e que foi o originador do pecado. Quando Satanás for destruído, não haverá ninguém para tentar ao mal. A expiação não precisará ser repetida, e não haverá o perigo de outra rebelião no universo de Deus. Apenas aquilo que pode eficientemente coibir o pecado neste mundo de trevas evitará o pecado no céu. O significado da morte de Cristo será visto pelos santos e pelos anjos. Os homens caídos não poderiam ter um lar no paraíso de Deus sem o Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Não exaltaremos então a cruz de Cristo? Ellen White trata das consequências de amplas implicações daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Ali ele assegurou a completa destruição do diabo e do pecado, e ela coloca o diabo como o autor do pecado, e dizendo que quando ele for destruído, não haverá ninguém mais para tentar ao mal, a transgressão da lei de Deus e etc. E aí ela fala que a expiação não precisará ser repetida e não haverá perigo de outra rebelião no universo de Deus. Até aqui, dentro dessa série a respeito do pensamento de Ellen White, a respeito da doutrina da expiação, nós encontramos aqui motivo assim de muita gratidão a Deus pelo pensamento de uma cristã que exalta a cruz de Cristo como o centro do mundo, como o foco onde Deus resolve o problema do grande conflito. Dali surge a reivindicação do caráter de Deus, a condenação do pecado, e no sentido assim de que a partir da cruz existe perdão daquilo que de outra forma não haveria perdão. Inclusive aqui nessa citação ela diz que ninguém iria para o paraíso sem o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja, nesse ponto, Ellen White exalta a cruz de Cristo, ela pede inclusive que todos exaltem esta cruz, porque a expiação a partir do que foi feito por Jesus Cristo não precisará ser repetido, porque o que ele fez é basicamente perfeito e de consequências eternas, a tal ponto que sequer haverá perigo de outra rebelião no universo a partir da extirpação definitiva do mal, que começa dentro desse processo de expiação, com o foco central na cruz de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz, o pecado será destruído para sempre. E quando ele for destruído para sempre, aquilo que Jesus realizou na cruz garante que isso não precisará ser repetido, porque não haverá outra rebelião no universo. Porque a partir desta experiência que aconteceu neste mundo, o caráter de Deus será visto de forma cristalina, não restará nenhum tipo de dúvida sobre o caráter de Deus, e a partir daí a experiência da queda, que foi muito alimentada por dúvidas que o diabo colocou na mente dos anjos e depois de Adão a Eva, e aí conduziram aí toda a humanidade a esta situação, a partir do momento que a cruz responde a todas as dúvidas, não existe mais dúvida para fundamentar algum tipo de inclinação a uma tentação, ao mal, ao pecado. Toda a história do que já passou em relação ao mal e ao pecado será um antídoto e uma vacina perfeita para que a experiência do pecado e do mal não se levante novamente no universo. Inclusive, aqui está a solução definitiva de todo o problema do mal. É a cruz de Cristo. E Ellen White exalta a cruz de Cristo como esta solução do problema do mal e etc. Agora veja. Se você tem acompanhado essa série a respeito do pensamento de Ellen White sobre a doutrina da expiação, você talvez possa se questionar por que o adventismo do sétimo dia ele é tão atacado na sua teologia da expiação, como se fosse uma teologia satânica, herética, equivocada e etc. Diante daquilo que a gente colocou até aqui, que simplesmente é absolutamente evangélico no sentido não sectário da palavra. Evangélico no sentido de que traz a qualidade do evangelho, da palavra de Deus,
onde a cruz de Cristo é o centro, é o foco, é o topo, é o fundamento, é a expiação, é a resolução do problema do mal e etc. Por que a teologia adventista da expiação, então, ela é muito atacada dentro de contextos evangélicos, em especial reformados e tal, mas também, em alguns casos, por alguns arminianos? Como se a teologia adventista fosse uma teologia que diminui a soberania da cruz, a graça da cruz, a eficiência da cruz e etc. E basicamente aqui a gente consegue nos preparar para o próximo ponto, ou a próxima etapa do nosso estudo sobre a teologia da expiação nos escritos de Ellen White. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: lá em Hebreus capítulo 8 se diz que os sacerdotes do santuário da terra, lá que foi instituído por Moisés, está descrito ali no livro do Êxodo, no livro de Levítico e por grandes porções do Antigo Testamento, aqueles sacrifícios e aqueles rituais, etc., eles eram sombras e parábolas e figuras das coisas celestiais. Então ali o que acontece é o seguinte: o livro de Hebreus ele diz então que todos aqueles sacrifícios e todas aquelas manipulações de sangue, dia da expiação e etc., simbolizam, vamos pensar assim, uma obra celestial, de um sumo sacerdote celestial que não sacrificou animais para resolver o problema dos pecadores, mas sacrificou a si mesmo, tendo obtido uma eterna redenção. E basicamente aí a gente vai tratar um pouco da teologia do livro de Hebreus, né? Cristo como o sumo sacerdote, Cristo como o rei, Cristo como aquele que resolve o problema do pecado, e a partir do sacrifício de si mesmo, ele agora pode perdoar o que de outra forma não tem perdão, ele agora pode resolver o que de outra forma não tinha solução. Só que o livro de Hebreus ele aponta para o Antigo Testamento como figura e sombra desta obra celestial de Cristo. E o que acontece? Lá no Antigo Testamento, o sacrifício do animal, que simboliza a cruz de Cristo, ela era apenas uma parte do processo de expiação. Dentro do ritual do santuário do Antigo Testamento, a mediação do sangue derramado lá pelo animal era, vamos pensar assim, conduzida diante de todo um processo que acontecia no santuário, diante do lugar santo, ou no dia da expiação diante do lugar santíssimo, de forma que isso também é descrito na palavra de Deus no Antigo Testamento como expiação. Por isso, a teologia adventista utiliza a linguagem da expiação para falar do sacrifício completo, perfeito, absoluto, terminado e completado na cruz do Calvário, mas também para aquilo que Jesus realiza no santuário celestial, como a aplicação dos benefícios do que ele comprou para o ser humano na cruz do Calvário a partir do santuário do céu. Então hoje, 2000 anos depois da cruz, você se arrepende de um pecado e Cristo, ele, vamos pensar assim, manipula o benefício do que ele comprou para você há 2000 anos atrás, expiando os seus pecados hoje, porque hoje você se arrependeu, hoje você creu, hoje você foi batizado e etc, ok? Então veja, existe uma aplicação posterior daquela expiação fundamental na cruz. E essa aplicação posterior também é descrita nos termos de expiação. E no final das contas, quando o universo todo for absolutamente purificado de qualquer vestígio do pecado, isso também é descrito como expiação. Por isso que Ellen White diz que a expiação não será repetida. E ela fala isso em que contexto? No contexto da destruição final e completa do diabo, da morte e do pecado. Ok? Então veja, na mentalidade adventista, a partir do estudo do Novo e do Antigo Testamento, a expiação ela só é definitivamente terminada quando o mal deixa de existir por completo. Até que aquele momento chegue, nós estamos envolvidos num processo de expiação. O foco central desta expiação é a cruz do Calvário. Mas aquilo que Jesus realizou na cruz é historicamente oferecido às pessoas pela pregação do Evangelho, e aqueles que aceitam a pregação do Evangelho e têm fé e se arrependem e se convertem e mudam de vida e etc., recebem então a expiação dos pecados em termos assim do histórico. E no final das contas, quando Deus eliminar o pecado de todas as formas, em todos os sentidos, a expiação estará completa. É por causa dessa mentalidade um pouquinho mais ampla no uso do termo expiação, que é um uso totalmente harmônico com a palavra de Deus,
é que algumas pessoas acusam a teologia adventista, porque essas pessoas que assim acusam a teologia adventista, elas limitam o vocabulário da expiação à cruz, ponto. E nada além, em nenhum tipo de aplicação, em nenhum tipo de, vamos pensar assim, colocação final a respeito da destruição do pecado e do mal para todo sempre. Eles não estão acostumados a usar a linguagem da expiação dentro desse processo continuado até a extirpação final do mal. Agora, nesse ponto, a única coisa que precisa ser questionada é o seguinte: se a linguagem bíblica permite ao adventismo assim se referir à expiação, qualquer grupo que tentar acusar o adventismo de ser herético, porque utiliza a linguagem da expiação desta forma, estará lançando sombras sobre aquilo que a própria palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz: atribui expiação ao momento do sacrifício, a mediação do sangue que acontecia posteriormente ao momento do sacrifício, e também a extirpação final do pecado dentro do contexto do dia da expiação e outros contextos do Antigo Testamento, para falar da eliminação de um problema e do problema do mal e do pecado, ok? Então, nesse ponto, é muito engraçado, inclusive, né? Porque algumas pessoas tentam denegrir a teologia adventista para dizer que ela é herética, para dizer que ela é equivocada, porque ela nega a cruz de Cristo, quando o que simplesmente a teologia adventista faz é exaltar a cruz de Cristo e compreender toda a história após a cruz até a destruição do mal como uma história de expiação em função do que Jesus realizou na cruz. E nesse ponto não existe nada de herético no adventismo, muito pelo contrário. A única coisa que existe no adventismo em relação às religiões que lhe criticam nesse ponto específico é que o adventismo tem uma visão mais profunda, mais ampla e, sobretudo, mais bíblica do que essas religiões que criticam o adventismo. O que torna uma coisa assim extremamente irônica a situação, né? Porque agora, gente que tem um entendimento pequeno acusa de herege quem tem um entendimento maior. Aí você vê assim como que o diabo é audacioso, né? Para usar pessoas para dizer que a teologia da expiação adventista é herética, diabólica, equivocada e etc. Quando simplesmente ela exalta o sacrifício de Jesus Cristo, ela exalta as aplicações do sacrifício de Jesus Cristo sobre a vida de quem crê, e ela indica que no final das contas Jesus Cristo vai expiar de forma definitiva e completa através da destruição do mal todos os efeitos da obra de Satanás na face da terra, ok? Então, assim, a partir daqui, nós vamos depois entrar num outro ponto, então, do estudo da teologia da expiação nos escritos de Ellen White, onde ela vai usar a ideia da expiação como algo continuado após a cruz, sempre, obviamente, vinculado com o que Jesus realizou na cruz, tá? Como eu já expliquei um pouquinho aqui neste vídeo. Então, basicamente, a partir da continuação desta série, nós vamos trabalhar, então, com estas outras dimensões da ideia da expiação na teologia de Ellen White para demonstrar, então, o fundamento daquilo que ela entende e o fundamento do porquê que a gente concorda com ela, que a visão dela é absolutamente clara, ampla, profunda, verdadeira e, sobretudo, bíblica, ok? Só que assim, eu já vou dar um alerta para vocês, que eu vou dar uma certa pausa em relação a esta série, até porque ela vai ficar uma série muito extensa e eu não quero tornar o canal unicamente falando da teologia da expiação nos escritos de Ellen White. Então eu vou trabalhar um pouquinho alguns outros temas aí, e depois vou voltar e vou continuar essa série para a gente ter uma visão mais completa desse tema absolutamente fantástico da teologia, ok? Então fiquem com Deus, até os próximos vídeos, se o Senhor quiser.